Olá, meus caros, tudo bem? Vou começar agora a falar sobre multiplicação e divisão de números racionais, tá? Antes, eu vou só comentar com vocês essa primeira parte aqui, que é a sua experiência. Então, vamos lá. Número 1, pessoal, o que ele pede para na parte 1, o que ele pede para vocês? Ó, como representamos a metade de 1/3, ou seja, meio de 1/3? Primeira coisa, pessoal, ele pede para vocês fazerem o quê? Representar a fração 1/3. Então, o que acontece? A fração 1/3 é um inteiro dividido em 3 partes, certo? E quantas partes do inteiro eu peguei? Uma, então eu vou pintar uma parte do meu inteiro aqui, certo? Então, isso aqui representa a fração 1/3, uma parte de 3, ok? Na parte 2, pessoal, ele pede para vocês subdividirem a figura em partes iguais. Então, é para mim subdividir, ou seja, eu vou dividir de novo em partes iguais. Então, ó, vou cortar aqui, ó, certo? Vou fazer um corte aqui, ó, tudo bem? E um corte aqui, ó. Eu subdividi a figura. Agora, eu não tenho mais 3 partes dividido no inteiro. Agora, eu tenho 6 partes, porque eu subdividi, tudo bem? E eu quero que vocês pintem 1/3. Tá? Então, o que eu faço? Eu quero que vocês pintem a metade de 1/3. Então, o que eu faço? Eu vou dividir em partes iguais e pintar. Então, a metade de 1/3, o que acontece? Então, eu peguei aqui, ó, e dividi o meu inteiro. O que estava pintado, eu vou pintar só uma parte. Tudo bem? Ou seja, a metade de 1/3 é igual ao quê? 1/6. Tudo bem? Então, esquematizando aqui, eu posso mostrar através das representações geométricas de uma fração a divisão. Na B, pessoal, eu quero o quê? Esquematizando, temos que 1/2 vezes 1/3 é igual ao quê? Multiplicação, pessoal, de frações de cima com de cima e de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 2 vezes 3, 6, certo? Então, pessoal, representar a metade de 1/3 representa eu pegar 1/6 dessa fração, tudo bem? Ou seja, eu multipliquei a fração por meio. Peço para vocês fazerem o quê, ó? Quantas frações de 1/8 cabem em 1 inteiro? Então, ó, eu tenho 1 inteiro e vou dividir por 1/8, tudo bem? Então, na primeira parte, o que acontece? Dividimos o inteiro pela quantidade de partes do nosso denominador, ou seja, 8. Então, eu dividi o inteiro em 8 partes. Agora, eu pintei uma parte de 8, ou seja, pintar uma parte do 8 aqui, ó. 1/8. Então, isso aqui é a fração 1/8. Quantas vezes a fração cabe no inteiro? Ela cabe 8 vezes, né, pessoal? Porque, ó, eu posso colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e uma aqui, e uma aqui. Então, são 8 frações de 1/8 que cabem em um inteiro, ok? Ou seja, 8 vezes. Esquematizando, pessoal, 1 dividido por 1/8 é igual ao quê? É igual a 8. Por quê, pessoal? Porque lembrem-se lá que multiplicação, divisão de frações, o que eu faço? Eu mantenho a primeira, então continua sendo 1, inverto o sinal de multiplicação por divisão e inverto a segunda. Então, o que acontece? Aqui fica, se era 1 sobre 8, vai ficar o quê? 8 sobre 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1, que é igual a 8. Ok? Continuando aqui, pessoal, o que acontece? Ele pede para vocês fazerem aqui o produto de uma fração pela outra. Ou seja, aqui no caso, pessoal, eu vou fazer 2/5 vezes menos 7/3. Então, ó, 2/5 vezes o quê? Menos 3 sétimos, tudo bem? Como é que eu faço essa multiplicação? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Só toma cuidado que senão é negativo aqui. Então, vamos lá.
vou manter mais, primeiro eu faço regra sinal, mais com menos vai dar menos, 2 vezes 3 vai dar 6, certo? 5 vezes 7, 35. Bem? Então, o produto de 2 terços por o produto de 2 quintos por menos 3 sétimos é menos 6,35 avos. Tudo bem? Então, quando eu tenho multiplicação de fração, por exemplo, ó, 2 quartos vezes menos 1 terço, por exemplo, ó, menos 1 terço. Como é que eu faço? Eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo, e faço regra de sinal, ó. Até colocar menos, eu vou colocar menos aqui, pessoal, tá? Isso é regra de sinal. Então ficou menos e menos, menos com menos, mais. Vou multiplicar de cima com de cima, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 3, 12. Certo? Agora eu vou simplificar. Ó. Simplificar por 2, vai dar 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Então, o produto de menos 2 quartos vezes menos 1 terço é mais 1 sexto. Tudo bem? Então, multiplicação de fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. E agora, pessoal, quando for número decimal, como é que eu faço? Pessoal, o número decimal, a multiplicação é bem simples, tá? Eu vou colocar, por exemplo, eu vou esquecer, por exemplo, aqui tá pedindo para vocês multiplicar menos 1 quinto vezes menos 2 sextos, certo? Primeiro, pessoal, eu vou esquecer o sinal, vou multiplicar normal. Então, eu vou colocar 2 sextos vezes o quê? 1 quinto. Então, eu esqueço o sinal por enquanto. Então, vamos lá. Fazer a multiplicação normal. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 2, 10, com 3, 13. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Certo? Agora eu vou somar. 0 com 0, 0. 3 com 6, 9. 2 com 3, 1 com 2, 3. Quantas casas, pessoal, tem depois da vírgula? Agora vou ter que contar as casas. Eu tenho uma aqui e uma aqui. Então são duas casas, tá? A vírgula está atrás do último número aqui, o 0. Vou contar duas casas. Uma, duas. Então é 3,9. Tudo bem? Agora eu venho lá e faço regra de sinal. Então vamos lá. Menos 1,5 vezes menos 2,6 é igual, regra de sinal. Menos com menos, mais. A multiplicação já está aqui, então 3,9. Por que o professor não colocou o zero? Porque não precisa, tá, pessoal? Ok? Agora, pessoal, eu peço para vocês na C fazerem o quê? Pegarem essa multiplicação e achar o valor em forma de fração e decimal. Então, primeiro eu vou achar em forma de fração. Então, tá lá, ó. Menos 2,4 vezes 3 décimos. Ok? Vou transformar em fração primeiro. Então, vamos lá. Transformar 2,4 em fração. Quanto que é? É menos... Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, é o número sem a vírgula, ou seja, 24 sobre 10. Se fosse duas casas, seria 100. Se fosse 3, seria 1000. Mas aqui é uma só, então é 10. Vezes o quê? Vezes a fração 3 décimos. Tudo bem? Agora, vou fazer a multiplicação, ó. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Menos com mais vai dar menos. Ok? E aqui, ó, 24 vezes 3 dá 72 sobre 10 vezes 10, 100. Certo? Então, eu vou deixar dessa forma. Posso simplificar? Vai dar 36 sobre 50. Eu posso simplificar de novo. Vai dar 18 sobre 25. Ok? Então, a infração está aqui, tá? Agora, eu vou fazer em multiplicação de decimal. Então, eu vou pegar, ó, 2,4 menos 2,4 vezes 3 décimos. Transformar o 3 décimos em decimal, pessoal. Transformando o 3 décimos em decimal, vai ficar o quê? Eu vou pegar o 3 e dividir por 10, ou seja, andar uma casa depois da vírgula. Então, vai ficar 0,3, porque eu estou dividindo por 10, certo? Fazendo a multiplicação, pessoal, vou armar a continha aqui, ó, vai ficar 2,4 vezes 0,3
3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7, mais 0, 0. 2, 7, 0. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, a vírgula está atrás do 2. 1, 2. 0,72. Vou fazer a regra sinal. Menos com mais, menos 0,72. Tudo bem, meus caros? Que é a mesma coisa que 72 sobre 100. Ok, meus caros? Agora, pessoal, eu vou falar sobre a divisão. A divisão é parecida com a multiplicação, só que tem que tomar um pequeno cuidado, tá? Então, vamos lá. Eu quero o quociente, ou seja, a divisão de menos 4/5, tá? Dividido por mais 8/3, certo? Então, eu quero essa divisão. A regra, pessoal, da divisão de frações é o quê? Mantenho a primeira igual, então vai ficar menos 4/5, ok? Inverto o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação e inverto a segunda fração. Então, ó, inverter é mandar o 3 para cima e o 8 para baixo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 3/8. Tudo bem? Então, a divisão da fração se torna uma multiplicação pela inversa, certo? Vou fazer a multiplicação agora. Menos com mais, menos. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 8, 40. Tudo bem? Vou fazer a simplificação, pessoal. Vou colocar aqui, ó, menos 12 sobre 40. Vou simplificar por 4. Simplificar por 4. Vai dar 3 décimos. Então, vai ficar igual a menos 3 décimos. Tudo bem? Então, quando eu tenho uma fração dividindo por outra fração, eu inverto e faço a multiplicação. Ok? Então, vamos lá. Ó. E quando eu tenho quociente? Quando eu tenho quociente de número decimal? A ideia é a mesma, tá, pessoal? Ou você iguala as casas, tá? Ou vocês fazem a divisão e depois conta quantas casas tem depois da vírgula. Bem, então primeiro eu vou igualar as casas, tá? Então vamos lá, ó. Vai ficar o quê? 10,5 menos 10,5 dividido por menos 8,75, certo? Então, eu vou fazer uma conta de divisão sem o sinal. Depois eu levo em conta o sinal. Então, vai ficar 10,5 dividido por 8,75. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vou colocar um zerinho para completar as casas decimais. Ó, vou colocar um zerinho aqui, ó. E vou fazer de conta que a vírgula não existe. Então, agora ficou 1.050 e 875. Quantos 875 cabe em 1.050? 1. 1 vezes 875, 1 vezes 875, fazendo a continha de menos aqui, vai sobrar, ó, aqui, vou emprestar aqui, vai ficar 0, que fica 10, vou emprestar aqui, fica 9, que fica 15, aqui vai ficar 14, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 5, aqui 7, aqui 1, 175, tudo bem? Agora, eu pergunto para vocês, 175 dá para dividir por 875? Não, então eu vou colocar uma vírgula e um zero, tudo bem? Agora, quantos 875 cabe em 1750? 2. 2 vezes 875 dá 1750. Fazendo a continha de menos, sobra 0. Então, deu 1,2, tudo bem? Vamos lá, então? Vou fazer a regra de sinal, ó. Menos com menos, mais, e a divisão deu 1,2, ok? Então, sempre que eu for fazer divisão de números decimais, eu igualo as casinhas e faço a conta, elimino a vírgula e faço a conta, tudo bem? Mais um exemplo, pessoal, de divisão, tá? De frações. Então, eu tenho, ó, a fração menos 2 sétimos dividido por 3 14avos, bem? Mesma coisa, pessoal. Então, eu vou reescrever ela como se fosse uma divisão. Então, eu mantenho a primeira igual a 2 sétimos, do mesmo jeito. De divisão, eu troco para multiplicação. E a fração 3 14avos, eu vou inverter. Então, vai ficar 14 sobre
3. Tudo bem? Fazendo a multiplicação, pessoal, vai ficar menos 2 vezes 14 vai dar menos 28. 3 vezes 7 dá 21. Ok? Vou simplificar por 7, ó. E por 7 vai dar menos 4 terços, ok? Pessoal, não... Por que o professor fez divisão? Porque essa barra aqui, pessoal, ela tem ela significa divisão, ok? Pessoal, vou só explicar uma coisa sobre regra de cancelamento antes de fechar aqui, tá? Vamos supor, pessoal, que eu tenho isso aqui, ó. 1/2 vezes 4 terços, por exemplo. Tá, pessoal? Vamos explicar a regra de cancelamento com esse exemplo. Vamos supor que eu vou fazer essa multiplicação. Então, o que eu faço aqui, pessoal? Eu posso colocar meio vezes o quê? 4 não é 2 vezes 2, não é? Dividido por 3, tudo bem? O que eu faço agora, pessoal? O que eu vou fazer agora pela regra de cancelamento? Eu posso cancelar este com este, ó. Tá? Por quê? Porque eu estou dividindo e estou multiplicando. Porque eu estou multiplicando ou dividindo o número. Então eu posso cancelar. Ou seja, 2 dividido por 2 dá 1. Se eu multiplicar, não vai afetar a multiplicação. Então eu posso fazer, ó. 1 vezes 2 dá 2. Aqui sobrou 1, certo? 1 vezes 3, 3. Tudo bem? Vou colocar mais um exemplo aqui, ó. 3 quartos dividido por 9 meios. Tudo bem? Como é que eu faria aqui? Então, eu vou reescrever isso aqui, certo? Vou colocar 3 quartos, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, ó. Certo? Inverti a segunda. Agora, só pela regra de cancelamento, eu posso cancelar aqui, ó. Vai ficar 3 quartos. Posso cancelar aqui, não posso? Ó, então vai ficar 3 sobre 2 vezes 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3. Pessoal, não precisa abrir do jeito que eu estou abrindo aqui. Não precisa fazer 2 vezes 2, 3 vezes 3. Eu estou fazendo só para vocês entenderem. Ó. Então vai ficar, corto este com este, porque vai dar 1, certo? Aqui ficou 1, aqui ficou 1. Aqui com este ficou 1 e aqui ficou 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 3, 6. Certo? Pessoal, se eu fizesse direto, podia, ó. Por 3, ó. 3. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6, ok? Então isso aqui é a regra de cancelamento, tá, pessoal? Vocês cancelam o número porque nós estamos dividindo ou multiplicando, ok, meus caros? Espero ter ajudado e peço que vocês tentem fazer os exercícios.